pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Na videoaula de hoje vamos finalizar o nosso tapete oval econômico com pontos agarradinhos. Na videoaula anterior, eu falei para vocês continuarem fazendo sempre ponto alto sobre cada ponto alto feito e no último ponto a gente trabalha o aumento. Até ficarmos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos e no último ponto a gente trabalha o nosso aumento, que são 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Caso você não tenha visto a videoaula da parte 1, eu vou deixar lá na descrição do nosso vídeo e passando aqui acima da tela também, tá bom? Então, finalizei aqui o meu aumento, vamos fazer 2 correntinhas, aí eu vou introduzir a minha agulha na terceira correntinha aqui, equivalente ao ponto alto, e vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo, ficando desta forma aqui a nossa carreira. Agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos altos. Então, eu vou subir aqui no mesmo lugar com 3 correntinhas para ser equivalente ao ponto alto. No ponto agarradinho, vou trabalhar um ponto alto. Então, a gente vai trabalhar aqui na parte reta, ponto sobre ponto. Um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior e um ponto alto no nosso ponto agarradinho, ficando desta forma aqui. Um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior e um ponto alto no nosso ponto agarradinho. Vamos fazer assim até chegar nas 2 correntinhas, onde dá início a nossa parte oval, tá bom? Então, vou dar uma pequena adiantadinha aqui na parte reta, trabalhando ponto sobre ponto, um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior e um ponto alto no nosso ponto agarradinho. E quando eu estiver chegando no espaço de 2 correntinhas, eu volto novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma pequena adiantadinha aqui na minha parte reta, trabalhando ponto sobre ponto. Um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior e um ponto alto no ponto agarradinho. Um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. E aqui, para finalizar a nossa parte reta, um ponto alto no nosso ponto agarradinho, ficando desta forma aqui por enquanto. Agora, pessoal, no espacinho de 2 correntes, eu vou introduzir aqui dentro da correntinha e vou trabalhar um ponto alto para cada correntinha feita. Como aqui eu trabalhei 2 correntinhas, eu vou trabalhar 2 pontos altos, um em cada correntinha. No próximo ponto alto, eu vou trabalhar um ponto alto. E aqui, nessa parte, eu vou seguir igual a carreira anterior. A gente vai trabalhar ponto sobre ponto e no nosso último ponto a gente vai ter um ponto de aumento. Então, aqui eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, aqui a gente trabalha um ponto alto sobre cada ponto alto feito. Então, a gente vai trabalhando apenas pontos altos nesta carreira. Aqui na parte oval, a gente vai ter o aumento sobre o aumento. Então, estou finalizando aqui o meu último ponto alto e cheguei aqui no meu último ponto na direção onde sempre eu estava fazendo o aumento. Então, aqui no nosso último ponto aqui do nosso desenho, ao lado das correntinhas, vamos trabalhar 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, ficando desta forma aqui. Agora, nas correntinhas, eu vou trabalhar dentro de cada correntinha um ponto alto. Como eu trabalhei 2 correntes, eu trabalho 2 pontos altos, um em cada correntinha feita. Aqui, a gente continua fazendo a mesma repetição. Um ponto alto sobre cada ponto alto feito e no nosso último ponto, vamos trabalhar um ponto de aumento. Então, venho no próximo ponto alto, trabalho um ponto alto. E sigo fazendo aqui ponto sobre ponto, até chegar na direção do último ponto alto. Então, a gente vai fazer aqui um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. Caso, pessoal, o seu fique embabadado trabalhando aqui 2 pontos altos nas correntinhas, você pode pegar por fora e fazer apenas um ponto alto. Mas, como vocês podem ver aqui, o meu ficou certinho, tá bom? Então, aqui, estou finalizando e cheguei na direção do nosso último ponto. Na direção do último ponto, eu trabalho 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base,
formando aqui o nosso aumento. Novamente, cheguei no espaço de duas correntes. Como eu disse anteriormente, eu estou fazendo um ponto alto dentro de cada correntinha feita. Mas caso o seu comece a ficar mais largo, se você trabalhar aqui o ponto alto, a minha opção que eu dou para vocês é você fazer um ponto alto, pegando apenas por fora desta forma aqui. Só que no meu ponto, ele encumbuca se eu colocar apenas um ponto alto. Então, eu vou seguir fazendo a mesma quantidade de pontos. Eu vou trabalhar aqui nesta carreira o aumento sobre o aumento, e onde eu tinha duas correntinhas, eu trabalho um ponto alto em cada correntinha, ficando desta forma aqui. Como é apenas uma repetição, pessoal, eu vou seguir fazendo aqui ponto sobre ponto. Quando chegar no último ponto, eu trabalho dois pontos altos juntos, igual eu trabalhei aqui. No espacinho, um ponto alto em cada correntinha. E sigo fazendo aqui os meus 6 aumentos na parte oval, sempre no último ponto aqui de cada desenho. Chegando aqui na nossa parte reta, a gente volta a trabalhar ponto sobre ponto novamente. E quando chega na parte oval, a gente repete tudo que a gente trabalhou do outro lado. Como é apenas uma repetição de pontos, eu vou dar uma grande adiantada aqui por toda a minha carreira, porque é apenas uma repetição, e já volto novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já deu uma super adiantada, estou finalizando essa primeira carreira aqui, que a gente trabalhou nessa videoaula de pontos altos fechados. Então, aqui, como eu disse anteriormente, eu fui trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto feito da carreira anterior, na nossa parte oval. E quando a gente chega no nosso último ponto, na direção do aumento da carreira anterior, a gente trabalha um aumento, que são 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto de base. Aonde eu tenho correntinha, eu trabalho um ponto alto em cada correntinha feita. Então, falta apenas um ponto alto na nossa última correntinha. Para finalizar, eu venho na terceira correntinha equivalente ao ponto alto e trabalho aqui um ponto baixíssimo, finalizando a minha carreira. Agora, pessoal, vou puxar um pedaço maior de fio e vou cortar, porque agora eu vou utilizar o fio rosa para fazer um efeito aqui no nosso tapete, tá bom? Então, eu vou embutir essa pontinha de linha que ficou e já volto. Você pode estar utilizando qualquer outra cor. Caso você queira fazer apenas com uma cor só o seu tapete, aí você não precisa cortar o seu fio, tá bom? Então, vou pegar aqui o fio rosa e vou deixar para me acabar de embutir depois, apenas para não desmanchar aqui o fio. Então, agora com o fio rosa, o meu tá com um nozinho aqui na ponta, eu vou tirar o nozinho. Vamos fazer aqui a laçadinha inicial. Aí, eu vou passar aqui, pode ser no mesmo lugar onde a gente finalizou, na direção da terceira correntinha. Eu vou introduzir aqui a minha agulha e vou puxar a minha laçadinha aqui. Puxei, eu já vou subir com 3 correntes equivalente ao ponto alto, certo? A gente vai fazer igual os bloquinhos de ponto agarradinho, porém eu vou fazer uma pequena alteração para o nosso desenho do ponto agarradinho ficar diferente. Então, como aqui tem 3 correntinhas, eu vou dar uma firmadinha aqui, vou passar a minha agulha por baixo e vou buscar o meu fio, igual a gente fez aqui nessas carreiras de ponto agarradinho. Vou introduzir no próximo ponto alto a minha agulha. Introduzir aqui a minha agulha, eu vou buscar aqui o meu fio. Busquei, eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Nesta carreira aqui de ponto agarradinho, eu trabalhei uma correntinha e fechei as 2 laçadas, certo? Nessa, eu vou alongar aqui um pouquinho e vou tirar as 2 laçadas sem fazer corrente, porque o nosso ponto agarradinho fica com essa alcinha aqui um pouco mais pra cima, ficando um pouco diferente. Então, no próximo ponto alto, trabalho um ponto alto normal. Feito o ponto alto normal, passo a minha agulha por baixo, busco aqui o meu fio e vou introduzir no próximo ponto alto a minha agulha. Introduzi, busquei, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Alongo um pouquinho aqui e tiro as 2 laçadas de uma vez só, ficando desta forma aqui. Caso você tenha dificuldade para fazer assim, você pode fazer o ponto agarradinho normal, tá bom? Então, no próximo ponto, trabalho um ponto alto, passo a agulha por baixo buscando o fio, vou sempre introduzir no próximo ponto alto,
Vou fazer aqui o ponto baixíssimo, alongo um pouquinho e tiro as duas laçadas de uma vez só, sem fazer a correntinha. Então, a gente vai fazer a volta toda essa mesma repetição. No próximo ponto, um ponto alto, passo a minha agulha por baixo, busco o meu fio, vamos introduzir no próximo ponto alto, faço o ponto baixíssimo, dou uma alongadinha e tiro as duas laçadas de uma vez só, ficando assim. Então, pessoal, a gente vai fazer essa repetição tanto na parte reta quanto na parte oval, sem trabalhar nenhum aumento, tá bom? Então, como é apenas uma repetição, eu vou dar uma pequena adiantadinha aqui, então, e já volto novamente com vocês, tá certo? Prontinho, pessoal, já deu uma grande adiantada aqui, então, estou finalizando a minha segunda parte oval. Aqui a gente não trabalha aumento, a gente trabalha ponto sobre ponto. Em um ponto, a gente trabalha um ponto alto normal, sempre passando a agulha por baixo, busco o fio e vamos introduzir no próximo ponto. Vamos fazer o ponto baixíssimo, alonga um pouquinho e tira as duas laçadinhas para ficar desta forma aqui. Aqui dá certinho a nossa contagem de pontos, fazendo os nossos bloquinhos de ponto agarradinho. Então, aqui sobrou os últimos dois pontos. Em um ponto alto, a gente trabalha um ponto alto normal, passo a minha agulha por baixo, busco aqui o meu fio, vamos introduzir no último ponto, vou buscar e vou fazer aqui o ponto baixíssimo. Alongo um pouquinho e tiro as duas laçadinhas aqui. Para finalizar a nossa carreira, vamos introduzir na terceira correntinha equivalente aqui ao ponto alto e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou puxar um pedaço maior de fio e vou cortar, porque a próxima carreira eu vou trabalhar com o fio natural aqui, certo? Então, eu vou passar aqui o meu fio pro lado avesso para não ter perigo de desmanchar aqui o meu ponto. Passei aqui pro lado avesso, eu vou pegar novamente o meu fio natural aqui. Depois eu vou embutir essas pontinhas de linha que ficou. Então, agora com o fio natural, a gente vai trabalhar outra carreira de pontos altos fechados antes de iniciar o nosso bico. Então, eu vou fazer aqui a laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial aqui, eu vou introduzir na mesma direção aqui, ó, onde a gente tinha iniciado aqui as três correntinhas, tá vendo? Vou introduzir aqui e vou puxar a minha laçadinha aqui. Puxei, vou subir com uma, duas, três correntes equivalente ao ponto alto. No bloquinho aqui de ponto agarradinho, a gente vai pegar agora no espacinho do ponto agarradinho e vai trabalhar um ponto alto. Aqui eu já tô aproveitando para me embutir essas pontinhas de linha que ficaram. No próximo ponto alto, a gente vai trabalhar um ponto alto. Feito o ponto alto, eu vou introduzir no espacinho aqui do ponto agarradinho e vou trabalhar um ponto alto. Por toda essa parte reta, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior e um ponto alto em cada espacinho do ponto agarradinho, ficando desta forma aqui. A gente vai continuar fazendo ponto sobre ponto. Eu vou dar uma pequena adiantadinha aqui nessa parte reta, trabalhando um ponto alto em cada ponto alto feito e um ponto alto em cada ponto agarradinho, e já volto pra gente poder fazer a nossa parte oval juntos, tá bom? Vou dar uma pequena adiantadinha aqui, então, e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, já dei uma pequena adiantadinha aqui, então, e cheguei aqui na minha parte oval. Aqui a gente trabalha ponto sobre ponto. Aqui na parte oval, a gente vai continuar fazendo os aumentos sobre o aumento aqui dessa carreira que a gente tinha trabalhado aqui de pontos altos fechados. Então, eu vou trabalhando aqui um ponto alto no ponto alto e um ponto alto no ponto agarradinho, até chegar na direção do nosso aumento aqui da carreira que a gente trabalhou aqui no fio natural, tá bom? Então, por enquanto, a gente trabalha apenas ponto sobre ponto. Quando chegar na direção do aumento, a gente vai fazer o aumento sobre o aumento. Então, aqui eu trabalho um ponto alto no ponto alto e aqui um ponto alto no ponto agarradinho. Note, pessoal, que no nosso próximo ponto alto aqui, ele deu em cima daquele ponto de aumento, tá vendo? O ponto alto que a gente trabalhou aqui em cima do ponto alto de aumento. Então, neste próximo ponto alto aqui, eu vou fazer dois pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base, formando aqui o meu primeiro aumento da minha carreira. Então, eu fiz em cima do ponto que a gente tinha trabalhado aqui, em cima do aumento da carreira anterior.
Agora, eu vou fazer até chegar no próximo ponto de aumento, um ponto alto em cada ponto da carreira anterior. Um ponto alto sobre o ponto alto e um ponto alto no espaço do ponto agarradinho. Um ponto alto sobre o ponto alto e um ponto alto no ponto agarradinho. Então, vou fazer aqui bem rapidinho até chegar no nosso próximo aumento, para não ficar muito repetitivo, porque aqui é só ponto sobre ponto, até chegar na direção aqui do nosso segundo aumento. A gente vai trabalhar 6 aumentos de cada lado, respeitando sempre os aumentos da carreira aqui anterior, tá bom? Então, aqui eu já estou finalizando, para a gente poder fazer o nosso segundo aumento. Então, eu trabalho aqui um ponto alto sobre o ponto alto. E aqui, pessoal, o meu aumento ficou em cima do ponto agarradinho aqui, tá vendo? O meu ponto agarradinho deu na direção aqui do nosso último ponto a gente ter trabalhado o aumento da carreira anterior. Então, aqui no espaço, eu vou trabalhar, então, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, formando aqui o meu segundo aumento. E assim a gente faz por toda a nossa parte oval. A gente continua fazendo um ponto alto no ponto alto e um ponto alto no espacinho. Um ponto alto no ponto alto e um ponto alto no espacinho. Quando chegar aqui, pessoal, o meu aqui, o próximo, deu na direção do ponto alto aqui, tá vendo? Em cima do aumento da carreira anterior. Então, aqui a gente vai trabalhar 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Aí, vai seguir fazendo ponto sobre ponto. Quando chegar aqui, ó, no ponto agarradinho seguinte, que deu em cima do aumento da carreira anterior do último ponto, a gente trabalha 2 pontos altos juntos. Então, sempre a gente vai fazer o aumento no ponto que a gente fez em cima do aumento aqui da carreira anterior, tá vendo? Como é apenas uma repetição, quando a gente finalizar aqui o nosso último ponto aqui de aumento, que será aqui no ponto que está em cima do aumento da carreira anterior, a gente volta a trabalhar ponto sobre ponto aqui, igual a gente trabalhou aqui deste lado. Quando chegar aqui na parte oval, a gente vai repetir o mesmo que fizemos do outro lado. Sempre aqui em cima do aumento da carreira anterior, a gente trabalha aqui os 2 pontos altos juntos. No restante, ponto sobre ponto. Como é apenas uma repetição, então, eu vou dar uma pequena adiantada aqui por toda a minha carreira e já volto novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma grande adiantada aqui, então, e estou finalizando a minha segunda parte oval. Aqui, então, pessoal, é o seguinte, a gente trabalha ponto sobre ponto e a gente vai respeitar os aumentos da carreira aqui que a gente tinha feito aqui anteriormente. Então, aqui o meu último aumento dá na direção aqui no ponto cruzado aqui em cima do nosso ponto de aumento. Para ficar mais fácil aqui de vocês entenderem, sempre aqui na nossa parte oval, entre o aumento e o outro, a gente vai ficar com 12 pontinhos. Então, eu fiz aqui o meu aumento, em cima do ponto aqui do aumento, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e no 13º eu fiz o aumento, que é em cima do ponto do aumento da carreira anterior. E, novamente, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos, e o 13º dá em cima aqui do nosso aumento, certo? Então, na parte oval aqui, entre um aumento e outro, a gente ficou com 12 pontos. Para finalizar a nossa carreira, a gente trabalha um ponto alto sobre cada ponto alto feito e um ponto alto aqui no nosso ponto agarradinho. Agora, eu venho aqui na terceira correntinha equivalente ao ponto alto e finalizo aqui o ponto baixíssimo, ficando desta forma aqui por enquanto. Aqui, pessoal, eu esqueci de falar para vocês. Nessa carreira aqui de ponto cruzado, a gente ficou com 124 bloquinhos aqui de ponto cruzado. Como cada bloquinho a gente tem 2 pontos, a gente ficou ao todo com 248 pontos aqui, nesta carreira aqui em rosa, certo? Como nessa carreira aqui de cima a gente trabalhou 6 pontos a mais de cada lado, que são os nossos 6 pontos de aumento, a gente vai somar mais 12 pontos, que é 6 de cada lado. A gente ficou com um total aqui, pessoal, de 260 pontos altos nessa carreira fechada, pra gente dar início aqui ao nosso biquinho, certo? Aqui, então, no mesmo lugar onde eu finalizei com ponto baixíssimo, a gente vai dar início ao nosso bico. Então, eu vou subir aqui com uma correntinha para dar a altura de um ponto baixo, certo? E vou considerar essa correntinha como se fosse um ponto baixo. No próximo ponto, trabalho um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Eu vou fazer 7 pontos baixos.
como aqui eu contei o meu ponto baixo como essa primeira correntinha, eu já trabalhei aqui, ó, 1, 2, 3, 4. No próximo, eu completo 5 pontos baixos, no próximo, 6 e no próximo, 7 pontos baixos. Lembrando que eu contei como a minha correntinha do início. Fiz os 7 pontos, eu vou trabalhar agora 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e vou pular 3 pontos altos de base. No quarto ponto, eu vou prender com um ponto baixo. Então, a gente formou aqui o nosso primeiro biquinho, a gente vai utilizar 10 pontinhos, que é 7 para os pontos baixos e 3 de espaço, certo? Então, vai dar certinho o nosso biquinho final, a gente vai ficar com 26 bicos no nosso tapete. Então, aqui eu vou contar como este primeiro ponto baixo como um ponto baixo, no próximo completo 2, no próximo completo 3 pontos baixos, no próximo 4, no próximo 5, no próximo 6 e no próximo completo aqui, então, os 7 pontos baixos. Trabalho, então, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e vou pular 3 pontos de base. No quarto ponto, eu vou prender aqui com ponto baixo, ficando desta forma aqui. A gente vai repetir isso a volta toda do nosso tapete. A gente vai trabalhar 7 pontos baixos, um em cada ponto alto da carreira anterior. Então, aqui eu já trabalhei 1, 2, 3, 4, 5. No próximo, eu vou completar 6 e no próximo, eu completo 7. Feitos 7 pontos baixos, eu trabalho 1, 2, 3, 4, 5 correntes e pulo 3 pontos de base. No quarto ponto, eu faço aqui o primeiro ponto baixo dos próximos 7. Como é apenas uma repetição, eu vou dar uma pequena adiantada, então, por toda a volta do meu tapete e já volto com vocês, tá certo? Prontinho, pessoal, já estou finalizando aqui a volta aqui do nosso bico, trabalhando 7 pontos baixos e pulando sempre 3 de base. E a alcinha de correntinhas, eu trabalhei todas com 5 correntinhas, tá bom? Então, aqui dá certinho a nossa contagem de pontos se você trabalhou 260 pontos altos aqui nesta carreira anterior. Então, fiz 7 pontos baixos, trabalho 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e eu vou introduzir na minha primeira correntinha que a gente fez equivalente ao ponto baixo e nela eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, finalizando a minha carreira. Agora, pessoal, eu vou minguar este ponto onde eu fechei com ponto baixíssimo e o próximo ponto baixo. E vou introduzir neste terceiro pontinho aqui, certo? Então, finalizei com ponto baixíssimo, no próximo ponto baixo eu faço um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo aqui no próximo ponto baixo, eu vou introduzir no próximo ponto e faço o ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo aqui, eu vou subir com uma corrente para ser equivalente ao ponto baixo. No próximo ponto, trabalho um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e no próximo, um ponto baixo. A gente vai ficar com 4 pontos baixos. Quando eu for finalizar a minha carreira, eu vou introduzir aqui dentro dessa correntinha, tá bom? Então, a gente vai pular esse último ponto baixo aqui. Eu vou fazer uma correntinha. E nessa argolinha de 5 correntes, eu vou trabalhar 7 pontos altos. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e para finalizar, 7 pontos altos. Feitos 7 pontos altos, eu vou fazer uma correntinha e vou pular o primeiro ponto baixo e o segundo. Eu vou introduzir no terceiro pontinho baixo aqui de base. E vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto baixo, trabalho um ponto baixo. No próximo, faço um ponto baixo e no próximo, um ponto baixo. Então, a gente vai minguar 2 pontos baixos do início e um apenas do final, ficando com 4 pontinhos baixos. Faço uma correntinha e dentro da alcinha de 5 correntinhas, eu vou fazer 7 pontos altos. Então, já fiz 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Feitos 7 pontos altos, faço uma correntinha e mingo os 2 primeiros pontos baixos. Vou introduzir a agulha no terceiro ponto baixo e vou fazer um ponto baixo.
E a gente segue isso por toda a volta do nosso tapete. A gente vai minguar 2 pontos baixos do início e um do final, ficando com 4 pontinhos baixos. E em cada argolinha de 5 correntes, a gente vai trabalhar 7 pontos altos. Então, vou dar uma grande adiantadinha aqui, então, e já volto. Prontinho, já dei uma grande adiantada aqui, então, fazendo aqui essa segunda carreira aqui do nosso pico, onde em todas as argolinhas que eu tinha 5 correntinhas, eu fiquei com 7 pontos altos. E na minha tensão de pontos, eu trabalhei uma correntinha antes e depois para não ficar repuxadinho. Mas caso no seu ponto fique um pouco embabadado, você pode tirar as correntinhas antes e depois aqui, certo? Então, aqui, aonde eu tinha 7 pontos baixos, eu fiquei com apenas 4. Eu minguei 2 pontos baixos do início e 1 ponto do final. Então, finalizei aqui os 7 pontos altos da última argolinha. Vou fazer uma correntinha e vou introduzir aqui dentro da primeira correntinha que a gente fez e vou fazer aqui um ponto baixíssimo, finalizando a minha carreira. Agora, eu vou minguar aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo e vou introduzir no próximo ponto baixo. Vou fazer um ponto baixíssimo e vou subir com uma corrente para ser equivalente ao ponto baixo. No próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto baixo. E no último ponto baixo, eu também vou fazer um ponto baixo. A gente vai ficar com 3 pontos baixos nesta carreira. Aqui, eu vou fazer uma correntinha. E onde eu tenho 7 pontos altos, a gente vai trabalhar agora o ponto siri. Então, eu vou introduzir aqui, ó, a minha agulha dentro do primeiro ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Feito aqui o ponto baixíssimo, trabalho uma correntinha. Não faça a correntinha muito apertadinha para dar o efeito legal do ponto siri. No próximo ponto alto, vou fazer o ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, faço uma correntinha. No próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. E faço uma correntinha. Então, em todos os pontos altos, eu vou trabalhar um ponto baixíssimo, uma corrente. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma correntinha. Novamente, próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma correntinha. E no nosso sétimo ponto, um ponto baixíssimo e uma correntinha aqui. Aí, a gente vai pular esse pontinho baixo aqui e vamos no próximo e vou fazer aqui um ponto baixo. Então, a gente fez o nosso ponto siri e ficou desta forma aqui por enquanto. Aqui, a gente segue agora com 3 pontos baixos, um em cada ponto baixo de base. A gente vai minguar apenas o primeiro ali. Agora, eu faço uma correntinha e vou introduzir aqui, fazendo um ponto baixíssimo no nosso primeiro ponto alto. Feito o ponto baixíssimo, eu vou fazer uma correntinha. Próximo ponto, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma correntinha. E vamos seguir fazendo um ponto baixíssimo e uma correntinha. Então, em todos os pontos altos, eu trabalho um ponto baixíssimo, faço uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. No último ponto, eu faço o ponto baixíssimo, uma correntinha. Vou pular aqui o primeiro ponto baixo, no próximo, trabalho um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e no último, um ponto baixo. Então, agora, vai ficando desta forma aqui o nosso tapete. Finalizei os 3 pontos baixos, faço uma corrente. E, novamente, eu vou repetir aqui o ponto siri nos 7 pontos altos. Então, eu faço o ponto baixíssimo aqui em cada um dos pontos altos e sempre faço uma correntinha. Então, faço o ponto baixíssimo e uma correntinha. O ponto baixíssimo e uma correntinha. Deixe o seu ponto mais folgadinho aqui para ficar com um efeito mais bonito, tá bom? Como é apenas uma repetição aqui, pessoal, eu vou dar uma grande adiantada aqui, então, por toda a volta do meu tapete, seguindo essa mesma repetição, e já volto pra gente dar início à nossa próxima carreira, tá certo? Prontinho, já deu uma grande adiantadinha aqui, então, estou finalizando. Aonde eu tinha 4 pontos baixos, eu fiquei apenas com 3, porque eu sempre minguei o meu primeiro pontinho. E no restante, fiz um ponto baixo sobre cada ponto baixo feito.
Aqui, então, faço uma correntinha. E em todos os 7 pontos altos, eu trabalhei o meu ponto siri. Então, eu sempre vou introduzir aqui a minha agulha no ponto alto e vou trabalhar o ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, faço uma corrente. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, faz uma corrente. Deixe os seus pontos, pessoal, mais folgadinho para ficar mais volumoso aqui o nosso ponto siri. Então, fiz o ponto baixíssimo, faço uma corrente. Próximo ponto alto, um ponto baixíssimo e uma corrente. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma corrente. No último ponto, a gente trabalha apenas um ponto baixíssimo e faz uma correntinha. Vou introduzir agora dentro aqui da minha primeira correntinha equivalente ao ponto baixo e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Fechei, eu vou fazer 3 correntinhas para me deixar o meu fio aqui reservado para me trabalhar minha última carreira. Agora, a gente vai trabalhar com o fio que a gente utilizou aqui nessa carreira aqui de pontos agarradinhos, tá bom? Então, pessoal, com o meu fio aqui rosa, que é o mesmo que eu utilizei aqui, eu vou fazer a laçadinha inicial. Fiz a laçadinha inicial, eu vou prender aqui na minha agulha e vou fazer um ponto baixo no ponto do meio aqui daqueles 3. Então, eu vou minguar apenas o do início aqui, que é as 3 correntinhas que eu deixei reservada. Aqui eu trabalho o meu primeiro ponto baixo. Vou pegar aqui o meu fio e no próximo ponto baixo, trabalho também um ponto baixo. Então, nesta carreira, a gente vai ficar com 2 pontinhos baixos. Vou fazer agora uma correntinha. Em cada um dos meus 7 pontos altos, eu vou trabalhar um ponto alto duplo. E eu vou pegar sempre da forma assim, a gente passa a agulha aqui na frente e vai ficar desta forma aqui. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Fiz aqui uma correntinha, laço 1, 2 vezes o fio na agulha. Vou pegar aqui e vou passar aqui do lado avesso pro lado direito. E vou passar aqui na frente do ponto alto. Passei, vou buscar aqui a minha laçadinha, vou tirar aqui a primeira laçada, vou tirar a segunda e vou fechar aqui o meu ponto alto duplo, ficando com este efeito aqui no meu bico. Agora, faço uma corrente e laço 1, 2 vezes novamente aqui o fio na minha agulha. Vamos no próximo ponto alto, pegando do lado avesso para o lado direito, passando na frente do ponto alto. Aqui eu busco aqui o meu fio, tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho aqui o meu ponto alto duplo, ficando assim. A gente vai fazer estilo o nosso bico russo, tá? Aí, o nosso ponto siri vai ficar tombadinho e vai ficar bem bonitinho. Então, agora eu faço uma corrente, laço 1, 2 vezes na agulha. Vamos para o próximo pontinho alto, vou passar da mesma forma e vou trabalhar aqui o meu ponto alto duplo. Então, note que vai tombando aqui o nosso ponto siri. Faço uma corrente, laço 2 vezes o fio aqui na minha agulha. Vou pegar aqui, passando sempre a agulha do lado avesso para o lado direito aqui, passando na frente do nosso ponto. Tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho o meu ponto alto duplo, ficando assim. Trabalho novamente uma correntinha, laço 2 vezes, passo a minha agulha aqui do lado avesso para o lado direito, passando aqui na frente do ponto, passei, busco aqui o meu fio, tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho o meu ponto alto duplo. A gente vai repetir isso, pessoal, nos 7 pontos. Então, aqui já estou fazendo o meu 6º ponto alto duplo, trabalho novamente uma corrente, enrolo 2 vezes o fio aqui, vamos no último ponto e vamos fazer aqui o nosso ponto alto duplo. Tirei a primeira laçada, tirei a segunda e fechei o meu ponto alto duplo. Então, pessoal, nossa carreira vai ficar desta forma aqui. Agora, no meu ponto, eu vou fazer aqui uma correntinha e vou minguar apenas o primeiro ponto baixo. Vou fazer 2 pontinhos baixos. Então, faço um ponto baixo aqui no segundo ponto e um ponto baixo aqui no terceiro ponto, ficando desta forma aqui agora a nossa carreirinha. Então, agora, trabalho uma correntinha, enrolo 2 vezes o fio na agulha e vamos repetir aqui os 7 pontos altos duplo, pegando sempre desta forma aqui. A gente vai introduzir a agulha aqui do lado avesso para o lado direito e a gente vai passar aqui na frente do ponto. Passo na frente do ponto, eu busco aqui o meu fio e trabalho o meu ponto alto duplo. Aqui eu estou fazendo o meu ponto alto duplo um pouco mais alongadinho, tá bom?
Fiz o ponto alto duplo, trabalho uma corrente. Enrolo 2 vezes o fio na agulha e vamos para o próximo ponto alto, sempre passando do lado avesso para o lado direito na direção da cabecinha do ponto alto. E aqui a gente trabalha novamente o ponto alto duplo. Assim a gente vai fazer em todos os nossos biquinhos. A gente enrola 2 vezes o fio na agulha e passa aqui no ponto alto, fazendo o ponto alto duplo. Faz uma corrente, enrola 2 vezes, passa aqui do lado avesso para o lado direito, busca o fio e trabalha o ponto alto duplo. Novamente, faz uma corrente, enrola 2 vezes aqui o fio na agulha, vamos para o próximo pontinho e vamos trabalhar aqui o nosso ponto alto duplo. Então, nosso ponto siri vai ficando bem tombadinho, a gente vai ficando com essas alcinhas aqui na frente do ponto, dando um efeito bem bonito para o nosso tapete. Então, a gente faz uma correntinha, enrola 2 vezes o fio, vamos para o próximo ponto e vamos trabalhar aqui o ponto alto duplo. Uma correntinha, enrola 2 vezes e vamos no nosso último pontinho aqui. Finalizei aqui o meu 7º ponto alto duplo, vou fazer uma correntinha. Vou pular o primeiro ponto e nos próximos 2 trabalho um ponto baixo em cada um dos pontos. Então, pessoal, como é apenas uma repetição, eu vou fazer a minha volta toda com essa mesma sequência aqui de pontos e quando eu estiver finalizando aqui, eu volto novamente com vocês, tá bom? Prontinho, já dei uma grande adiantada aqui, então, fazendo aqui os meus pontos altos duplos, um em cada ponto alto feito da carreira anterior, ficando desta forma aqui os nossos biquinhos, certo? Então, estou finalizando aqui os meus últimos 7 pontos. Deixei aquela alcinha aqui reservada, fiz uma corrente, enrolo sempre 2 vezes, sempre vou introduzir do lado avesso para o lado direito, busco o fio e trabalho aqui o ponto alto duplo. Feito o ponto alto duplo, faço uma corrente, enrolo 2 vezes, sempre vou passar a agulha do lado avesso para o lado direito e vou buscar aqui o meu fio. Trabalho novamente o ponto alto duplo. Faço uma corrente e vou fazer aqui o último ponto alto duplo. Enrolo 2 vezes o fio, passo sempre do lado avesso para o lado direito, busco o fio, tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho meu ponto alto duplo. Para finalizar aqui a minha carreira, eu vou introduzir no meu primeiro ponto baixo e vou fazer nele um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, agora eu vou puxar um pedaço maior de fio e vou cortar aqui, porque a gente vai dar continuidade com o nosso fio que a gente deixou reservado ali, tá bom? Então, eu vou embutir esse fio rosa aqui que ficou e já volto pra gente dar continuidade à nossa última carreira do nosso biquinho. Prontinho, pessoal, já passei o meu fiozinho aqui pro lado avesso, o fio rosa. E lembra daquelas 3 correntinhas que a gente deixou reservada no fio natural? A gente vai utilizar elas aqui agora pra gente finalizar aqui o nosso biquinho. Então, aqui eu vou deixar essas 3 correntinhas pra mim poder, pessoal, chegar aqui no nosso último ponto baixo. Caso o seu com 3 você acha que fica muito, pode desmanchar uma e fazer apenas 2. Então, eu vou introduzir aqui, ó, no meu último ponto baixo daqueles 2 e vou trabalhar aqui um ponto baixo, ficando desta forma aqui, certo? Agora, eu vou fazer direto aqui, ó, no espacinho de uma corrente, um ponto baixo, desta forma. E agora, faço 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas aqui e fecho com ponto baixo, formando um ponto picô. Vamos para a próxima correntinha e vou fazer nela um ponto baixo. Feito o ponto baixo, faço 3 correntinhas, passo aqui nas 2 alcinhas e fecho com ponto baixo, formando o segundo ponto picô. Venho na próxima alcinha de correntinha e trabalho um ponto baixo. Aqui eu vou fazer um picôzinho maior. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou voltar aqui nas 2 laçadinhas e vou fechar aqui com ponto baixo. Fechei com ponto baixo, vou para o próximo correntinha aqui, o próximo espacinho, e vou fazer um ponto baixo, ficando assim. Agora, trabalho novamente 3 correntes. Pego aqui nas 2 alcinhas e fecho com ponto baixo. Fechei, vamos para o próximo espacinho e faço um ponto baixo, ficando assim. Novamente, faço 3 correntinhas,
pego nas duas alcinhas e fecho com um ponto baixo, formando aqui o ponto picô. Vamos na última espacinho aqui, na última correntinha, e faço um ponto baixo. Então, vou fazer o meu biquinho desta forma. Caso você queira trabalhar apenas pontos picôs normais, sem fazer o maior, você pode estar fazendo também, tá bom? Então, finalizei aqui o meu ponto baixo. Agora, eu vou vir direto no meu último ponto baixo aqui, pulando este primeiro, e vou fazer aqui um ponto baixo. No meu ponto, eu não estou fazendo correntinha, tá bom? Então, agora eu vou para o próximo espacinho de uma corrente e faço um ponto baixo. E agora, eu vou repetir o meu biquinho aqui novamente. Vou fazer 3 correntes, pego aqui nas duas alcinhas do ponto e fecho com um ponto baixo. Fechei, vamos direto para o próximo espaço e vamos fazer um ponto baixo. Novamente, faço 3 correntinhas, pego nas duas alcinhas do ponto e fecho com um ponto baixo. Venho no próximo espacinho, faço um ponto baixo. Aqui no meu, eu vou fazer o ponto picô maior. Mas caso você queira fazer o menor, você pode fazer normal, tá bom? Então, vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pego nas duas alcinhas aqui e fecho com ponto baixo, formando o ponto picô maior. Vamos para o próximo espacinho e vou fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, faço novamente 3 correntinhas, pego nas duas alcinhas e fecho aqui com ponto baixo, formando o ponto picô. Vamos para o próximo espaço e faço um ponto baixo. Vai ficando desta forma aqui. Agora, novamente, faço 3 correntinhas, pego nas duas alcinhas e faço aqui o último ponto picô desse bico. Vou para o meu último espaço e trabalho um ponto baixo. Então, pessoal, a gente sempre vai ficar com 2 pontos picôs menores, um maior e 2 menores, certo? Lembrando que se você quiser fazer todos do mesmo tamanho, você pode estar fazendo também. Finalizei aqui o último ponto baixo no último espaço, eu vou pular este ponto baixo, vou aqui no último ponto baixo e vou fazer um ponto baixo. Aí, eu vou direto para o próximo espacinho de uma corrente e vou fazer a mesma repetição aqui dos meus biquinhos, tá bom? Então, vou fazer os 2 pontos picôs menores. Então, eu faço 3 correntes, pego nas duas laçadinhas e fecho com ponto baixo. Venho para o próximo espaço, trabalho um ponto baixo. Novamente, faço 3 correntinhas, pego nas duas alcinhas e fecho com ponto baixo, fazendo o segundo ponto picô menor. Venho no próximo espacinho, trabalho um ponto baixo. Agora, aqui, eu vou fazer o ponto picô maior. Faço 5 correntinhas, pego aqui nas duas alcinhas e fecho com ponto baixo. Fechei, vamos para o próximo espacinho e prendo com ponto baixo, ficando assim. Novamente, vou fazer as 3 correntinhas, pego nas duas alcinhas do ponto e fecho com ponto baixo. Vamos para o próximo espaço, trabalho um ponto baixo. Novamente, 3 correntinhas, pego nas duas alcinhas do ponto e fecho com ponto baixo. Vou no último espacinho e trabalho um ponto baixo. Aí, para finalizar, a gente vai fazer um ponto baixo no último ponto baixo aqui. Aí, a gente vai direto para o próximo espaço e vai repetindo o nosso biquinho novamente, tá bom? Como é apenas uma repetição de pontos, eu vou dar uma grande adiantada fazendo essa repetição a minha volta toda e já volto com vocês, tá bom? Prontinho, já dei uma super adiantada aqui no meu biquinho. Eu vou deixar a foto aí pra vocês verem que você pode modificar o seu bico também, tá? Caso você fez aqui, o seu ficou repuxado, você pode trabalhar pontos picôs dentro de cada espacinho. Aí, vai ficar igual na foto que eu mostrei pra vocês, tá bom? Se você quiser também, você pode aumentar aqui o tamanho do seu ponto picô no meio. Você pode trabalhar com 7 correntinhas, que vai ficar mais pontudinho do que trabalhar apenas com 5. Então, isso depende muito do gosto de cada um, certo? O meu, eu trabalhei 2 pontos picôs menores utilizando 3 correntinhas e um ponto picô maior com 5 correntinhas, certo? No meu, eu não precisei fazer correntinha, mas caso o seu fique muito repuxadinho aqui, você pode trabalhar uma correntinha depois do último ponto baixo e aqui depois do ponto baixo do meio, tá bom? Então, sempre ao iniciar e finalizar, você pode trabalhar uma correntinha caso o seu fique repuxado. O meu, como vocês podem ver, não ficou.
E também, pessoal, tem outra forma de você trabalhar o seu bico. Caso você não queira fazer aqui o relevo, eu vou virar aqui do lado avesso para mostrar para vocês. Vocês podem trabalhar apenas um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, em cima de cada ponto aqui daqueles 7 pontos altos feitos anteriormente. Aí você não trabalha o ponto siri, você trabalha ponto sobre ponto com uma corrente de separação. Aí você pode repetir o biquinho da mesma forma. Aí você vai ter o tapete da mesma forma, sem o nosso efeito aqui do relevo do ponto siri, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui da forma que eu expliquei para vocês anteriormente. Na minha tensão de pontos, eu não preciso fazer correntinha. Eu faço um ponto baixo aqui no nosso último ponto baixo e venho direto para o próximo espaço e trabalho um ponto baixo. Feito o ponto baixo, eu trabalho aqui o meu primeiro ponto picô menor, utilizando 3 correntinhas. Venho para o próximo espaço e faço um ponto baixo. Novamente, trabalho aqui 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas e fecho com ponto baixo. No próximo espacinho, faço um ponto baixo. Aqui eu vou fazer o meu ponto picô maior. Vou fazer o meu com 5 correntinhas. Feito 5 correntinhas, pego aqui nas 2 alcinhas e fecho com ponto baixo. Fechei, vou para o próximo espaço, trabalho um ponto baixo. Para finalizar, a gente vai fazer os 2 pontos picôs com 3 correntinhas cada um. Venho para o próximo espaço, faço um ponto baixo. Novamente, faço 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas e fecho com ponto baixo. Venho no meu último espaço, trabalho aqui um ponto baixo. Para finalizar aqui a nossa carreira, eu vou introduzir dentro do primeiro ponto baixo que a gente fez aqui e vou trabalhar um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, eu vou cortar um pedaço maior de fio aqui. Aí, é só embutir a pontinha de linha que ficou e o nosso tapete ficou finalizado. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo, que vocês consigam fazer. Se você fez e gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha e o seu comentário aqui no canal. Se você é novo por aqui, desce um pouquinho a tela, clique em inscrever-se e ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as novidades. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!